Vocês vão verificar agora uma entrevista maravilhosa com a juíza federal Luísa Militão. Ela tem uma história muito bacana e eu quero que você fique até o final por um motivo. Ela abre os bastidores, ela leva você para a cozinha da casa dela e ela descreve com muito detalhe os métodos de estudo que ela utilizou. E olha, eu vou te garantir que são métodos muito legais, vitoriosos. Ela passou em um tempo relativamente curto e conseguiu passar, e, na verdade, em mais de uma prova oral. E hoje ela é juíza federal realizando o sonho. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, até o final dessa entrevista, porque vai ser muito bom para você, vai ser útil, vai ser prático, vai ser efetivo para você. E aproveita, já dá aquele like, já inscreve no canal, já compartilha o link e vamos mergulhar nessa entrevista. Beijo, galera. Aproveita. Fala, galera. Fala, pessoal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Esse espaço aqui para a gente conhecer histórias que ajudam e inspiram a gente, né? Hoje eu estou com uma convidada bastante especial. E aí eu já quero começar, Luísa, trazendo aqui um ponto curioso, né? Porque eu cheguei a Luísa que estudou aqui com a gente, né? Mas na verdade eu cheguei a Luísa através de uma aluna, né? A aluna falou assim: não, eu vim pelo ênfase porque a Luísa me indicou, eu vim pelo ênfase que a Luísa me indicou. Eu falei: ah, então eu preciso conhecer a Luísa, né? Então foi assim que eu cheguei, fiz o convite, ela prontamente atendeu. Luísa, obrigado por ter aceitado o convite. E a gente quer conhecer a tua história, mas antes eu quero só, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero só passar para você fazer a saudação aqui para a galera. Muito bom dia, professor João Mendes. Bom dia a toda a audiência do seu canal. Quero dizer que é uma honra gigantesca para mim estar aqui hoje, porque eu sempre acompanhei as entrevistas do senhor no canal do YouTube. E não é porque eu estou na sua presença, não é uma invenção minha, é de verdade, de coração. Quando eu ia arrumar casa, eu sempre colocava alguma entrevista assim no fone para eu ouvir. Eu sempre gostei muito de acompanhar trajetórias de aprovados para entender no meu coração que era possível, que se alguém normal como eu tinha chegado até lá, eu poderia chegar também. E o seu canal foi uma fonte muito importante para que eu pudesse fazer isso. E eu te agradeço por essa iniciativa e agradeço também pelo convite, que muito me honrou. Muito legal, muito legal. Fico feliz. E é exatamente isso, né? Assim, a finalidade é exatamente essa. Assim, quando a gente ouve histórias, tem histórias tão diferentes, histórias tão. Até histórias aparentemente simples, até histórias dramáticas, né? Isso vai gerando uma percepção, tipo assim, poxa, é possível também que eu seja aprovada, né? Aprovada, aprovado. Vamos lá, Luísa. Exatamente. Você hoje é juíza federal e a gente quer conhecer a tua história. Então, antes de chegar no concurso da magistratura, como foi a tua história, né? Assim, como você fez direito? Eu vou te fazer uma série de perguntas só para você entender e aí você Uhum. pode desenvolver. Você sempre quis fazer direito? Quando você fez direito, você já queria fazer concurso de magistratura ou pensou em advogar? Depois da faculdade, você como foi? Você advogou, não advogou, fez outras carreiras, ocupou algum outro cargo? Enfim, então conta pra gente aí, desde lá do momento que você chega na faculdade até você chegar aí na aprovação. Perfeito. Professor, então, eu desde criança eu fui incentivada pela minha família, pelos meus pais, a fazer a faculdade de Direito. Eu tenho alguns parentes que são da área jurídica, com destaque para uma prima minha que, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, foi aprovada no concurso da AGU, mais especificamente da PGF, e foi uma felicidade muito grande na nossa família. Eu lembro, apesar de ter ainda, eu era muito nova, mas eu lembro quanto isso foi celebrado, e aí desde então eu já comecei a amadurecer essa ideia de fazer faculdade de Direito. Por um breve período no meu ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu gostava muito de química, de biologia, de matemática. Eu coloquei na cabeça que eu iria fazer medicina, mas foi só durante esse ano de 2014, segundo ano do meu ensino médio, que eu tirei da cabeça a ideia de fazer direito. Mas aí, quando eu fui para o terceiro ano, eu voltei com esse sonho. E quando eu prestei o vestibular, o Enem, mais especificamente,
eu já tinha certeza que eu queria fazer faculdade de Direito e foi a minha única opção de curso. Eu já morava em Viçosa, eu fiz o terceiro ano no Colune, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. Não sei se o senhor conhece, mas é um colégio assim, bastante famoso. E a gente precisa fazer um exame seletivo para poder entrar. Então, eu já passei esse ano em Viçosa, já tinha me apaixonado pela cidade. Então, minha primeira opção no SISU foi a Universidade Federal de Viçosa. E, graças a Deus, fui aprovada. Voltei para lá no ano de 2016. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria ser. Sempre me falaram, você tem que ser juíza e tal, mas eu não sabia muito bem o que fazia um juiz, o quanto a gente precisava lutar, batalhar para chegar até a aprovação em concurso de magistratura. Então, digamos que eu entrei na faculdade um pouco perdida, ainda não tinha esse sonho como algo palpável para mim, não. E eu até pensei, eu vou advogar, pensei em fazer várias carreiras, mas a partir do segundo ano de faculdade eu adquiri uma maturidade bem grande, assim, o meu segundo ano de faculdade foi totalmente diferente do primeiro ano. No primeiro eu estava bem perdida mesmo, era bem imatura, tinha só 17 anos, acabado de fazer 17 anos. E aí no segundo, quando eu fiz 18 anos, eu passei a levar a faculdade com bastante seriedade. Eu me esforçava muito, me dedicava muito, eu ia em todas as aulas, anotava tudo que os professores falavam, sentava na primeira fileira, era realmente uma aluna muito dedicada. E nisso eu percebi que se eu me esforçasse, eu poderia sim galgar altos voos nas carreiras jurídicas. Então eu decidi que provavelmente a magistratura era o que eu queria para mim. E por um breve tempo eu cogitei, antes de passar a estudar para as carreiras jurídicas, estudar para concurso de servidor, de analista, de oficial de justiça, mas eu logo tirei essa ideia da cabeça, porque eu pesquisei sobre esses concursos e percebi que eles eram concursos extremamente difíceis. O nível de dificuldade não era muito diferente do nível de dificuldade de estudar para as carreiras jurídicas. Então, na metade da faculdade, eu já tinha traçado a minha rota, o que, que eu iria fazer, que eu iria formar, estudar para magistratura. E eu também comentei, não sei se cortou essa parte, que eu não estudei para concurso durante a faculdade. Eu só me Ah, dediquei tá. mesmo às aulas, às atividades que os professores passavam. Participei de projetos de pesquisa, inclusive tive um projeto financiado pelo CNPq que foi muito importante para mim. Participei de projetos de extensão da empresa Júnior, da minha faculdade. Isso tudo foi muito importante para a minha formação. E aí, quando eu formei, no finalzinho de 2020, início de 2021, ali no auge da pandemia, eu já tinha essa decisão em mente e comprei o extensivo para começar a estudar para a magistratura, que era a carreira que eu já tinha decidido como o meu objetivo. Então, assim, você. Muito legal isso, né? Porque você já na faculdade já foi se direcionando, né? E aí, um comentário que eu achei bem curioso que você falou foi o seguinte: que você chegou a pensar. Eu tô olhando para o lado porque eu tô anotando, né? Eu tô aqui fazendo Sim, minhas sim. anotações. É, que aí você pensou em fazer o concurso para analista, mas desistiu porque viu que não era um estudo tão diferente, ou seja, já era melhor focar direto no concurso para magistratura. Tá, e aí, vamos lá. E você terminou a faculdade, foi fazer um curso preparatório e, e como é que foi desse período? Quanto tempo você levou até passar? Você fez outros concursos no meio do caminho? Agora vamos ver esse pós-faculdade aí como foi. Então, na faculdade eu já tinha descoberto, como eu disse, eu era uma aluna muito dedicada, eu já tinha descoberto que eu aprendo melhor por aulas. É, essa coisa de tentativa e erro foi algo que me ajudou muito, porque eu tentei estudar por textos, por doutrina, pegava livros na biblioteca nos meus primeiros meses de faculdade, mas eu percebi que aquilo não dava certo para mim. E que só quando eu realmente comparecia às aulas e fazia as anotações, as notas de aula, e depois revisava essas notas de aula para poder fazer a prova, era o método que me garantiu boas notas, que me garantiu ser bem tranquila durante a faculdade. Então, eu já tinha em mente que eu não iria comprar vários livros, como algumas pessoas optam por fazer, e que eu iria investir em um curso de videoaulas para que eu pudesse aplicar esse método que deu tão certo na minha faculdade para os meus estudos para concursos. No primeiro dia de 2021, eu já comecei a estudar. Eu terminei o curso de Direito ali em dezembro, né, de 2020, mas a minha formatura mesmo foi dia 15 de janeiro de 2021. Só a cerimônia online, infelizmente, eu não tive formatura, não tive colação, não tive baile, porque a gente estava ali no auge da pandemia. E aí
1º de janeiro de 2021, eu dei início a esse projeto sem postergações, sem nada. Era dia seguinte ao ano novo e eu estava lá na frente do computador assistindo às aulas do ênfase. E eu fiquei basicamente o ano de 2021 inteiro assistindo essas aulas. Eu tinha tempo, assim, tinha um tempo bom para dedicar para concurso. Eu fazia estágio de pós-graduação na Promotoria de Justiça da minha cidade natal, que é em Apim, mas eu trabalhava só à tarde. Então, amanhã, eu sempre gostei de acordar cedo, 5 horas da manhã. Amanhã eu dedicava a assistir essas aulas. Então, eu consegui acelerar bastante esse contato com o conteúdo fornecido pelo extensivo. E aí, mais ou menos em setembro, outubro, eu saí do meu estágio e fiquei me dedicando apenas ao estudo para concurso. Nesse ponto, eu já estava quase acabando as aulas do ênfase. Então, eu posso dizer que foi mais ou menos durante o ano de 2021, meu primeiro ano de estudos, em que eu dei conta desse extensivo. Entendi, perfeito. Então, o ano de 21 é interessante, porque o ano de 21 foi basicamente você criar uma base de conhecimento. Que pelo que você está me falando, você já tinha uma base muito boa, porque você fez a federal, fez a faculdade com muita qualidade, mas você não fez com aquele foco para concurso público, que é um foco Não. diferente do que o foco acadêmico, né? Enfim. Mas essa base da faculdade, que foi uma boa base, certamente construiu algo importante para o preparatório. E aí você criou essa base em 21, né? Legal. E aí, a partir de 20, já em 21 você começou a fazer, já fez alguma prova ou em 21 você não fez prova nenhuma? Eu fiz a minha primeira prova, as primeiras, na verdade, as duas primeiras provas em 2021. Eu prestei o TJ São Paulo para a magistratura estadual, que foi, acho que dia 7 de novembro de 2021, e também a prova de delegado de polícia do estado de Minas Gerais, que é o meu estado. Eu nunca tive interesse em carreira policial, mas eu quis fazer essa prova como um teste mesmo. Eu não moro muito perto de Belo Horizonte, mas não é uma cidade que seja difícil chegar até lá. Então, sempre tive amigos lá, família, então hospedagem para mim era algo muito tranquilo e eu resolvi fazer justamente para testar. No TJ São Paulo, eu tinha quase 11 meses de estudo, né? Não tinha um ano ainda. Eu fui muito tranquila, assim, sabia que eu não tinha base suficiente ainda para passar numa prova daquela magnitude, mas eu fiquei muito satisfeita com o meu resultado. Eu acertei 70 pontos de 100, o corte foi 80 nessa edição, fiquei a 10 pontos, mas mesmo tendo ficado distante do corte, eu achei que foi um resultado bom para quem estava estudando há pouco tempo. E aí, no mês seguinte, acho que dia 10 de dezembro de 2021, eu fui prestar essa prova da PCMG para a Delta, e eu fiquei a 2 questões do corte, se eu não me engano. Eu quase passei para a segunda fase e eu fiquei muito feliz. Essas 2 provas foram algo muito importante, assim, eu acho que mentalmente para mim, para eu entender que eu estava no caminho certo e que eu não precisava me desesperar, e se eu continuasse com o meu método, tranquila e calma, sem grandes crises, igual eu estava até ali, aquele projeto daria certo. Foram provas muito importantes que eu não me arrependo em momento algum de ter feito. Legal, legal. É verdade, assim, com 11 meses você fazer 70%, né, e ficar duas questões do delegado, realmente prova que o método estava funcionando. Que, na verdade, quando você começa a estudar para concurso, você já começa mais ou menos definida qual método funciona para você, porque na faculdade você já tinha feito tentativas e erros e já sabia mais ou menos qual o caminho. Muito legal isso, porque assim, esse autoconhecimento e você identificar, cada pessoa identificar como ela aprende melhor é fundamental para o sucesso, né? Bacana. Mas e aí? E aí 22, como é que foi aí 22, 23, enfim. 2022 foi o ano que eu me casei. O meu marido mudou para Bahia em 2021. Ele é da mesma cidade que eu, lá em Minas, mas ele recebeu uma proposta de trabalho na Bahia e na cidade de Vitória da Conquista e ele mudou para lá em 2021. E aí, no fim de 2021, depois que passaram as minhas provas, eu fui lá visitar ele, visitar meu primo também que mora lá. E aí eu gostei muito da cidade. Eu não estava na minha cabeça, nos meus planos, casar ali naquele momento, mas eu gostei assim, da cidade. Eu vi que ele estava feliz e que ele queria muito que eu fosse para lá. E aí eu resolvi me casar em maio de 2022. E isso foi uma mudança de rotina para mim muito grande,
porque eu morava na casa dos meus pais, não precisava me preocupar com afazeres domésticos e a responsabilidade, né, de gerir uma casa, gerir uma família, um orçamento doméstico e tal. E eu fiquei com muito medo de que isso me fizesse mais ou menos desistir desse concurso, porque minha vida estava muito confortável ali morando com ele, a gente sempre foi muito feliz, eu gostava da cidade. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu não poderia desistir do meu sonho e eu quis encontrar um edital aberto que eu pudesse me basear para eu poder ficar mais certinha nos estudos. Quando a gente está estudando sem edital aberto, a gente fica um pouco mais relapso, né? É, E aí é, é. publicaram o edital da AGE Minas, que é a Advocacia Geral do Estado de Minas, uma carreira nunca tinha estudado para advocacia pública, mas eu fiquei sabendo que era uma carreira ótima, porque tinha home office, e assim, na pior das hipóteses, eu iria trabalhar presencial em Minas, que é a meu estado natal, e aí eu falei, não, acho que esse edital aqui tá legal, e a prova era só em dezembro de 2022, então eu tinha ali de maio, junho até dezembro, para poder estudar as matérias estranhas ao que eu vinha estudando até ali, que eram um direito do trabalho, um tributário mais pesado, previdenciário, e foi o que eu fiz. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque eu consegui manter essa formação de base nas disciplinas comuns e introduzir essas disciplinas novas que, no fim das contas, foram importantes para os concursos que eu passei, mais especificamente a magistratura federal. E aí, em dezembro de 22, eu prestei a prova da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, acho que foi dia 11 de dezembro, e eu acabei passando, assim, foi minha terceira prova, eu já consegui passar para a segunda fase. Eu tinha me dedicado muito, meus amigos, a gente fez uma salinha de estudos no Discord, meus amigos de faculdade, e a gente sempre estava lá batendo ponto, estudando todo dia, como se fosse um projeto coletivo. Isso também me ajudou muito a manter essa disciplina e não deixar minha nova rotina me consumir e me deixar relapsa. E aí, com essa aprovação para a segunda fase, aí eu tive a certeza, foi a coroação mesmo do meu método. Aí eu já tinha acabado o extensivo e tudo, mas eu continuava fazendo basicamente o que eu fazia antes, que é dividir o meu tempo de estudos em lei, jurisprudência, questões, e no fim do dia eu pegava alguma aula, algum material escrito para poder acrescentar. E aí eu comecei a estudar para a segunda fase da GE Minas, mas isso aí já é para 2023. 2022 terminou com essa aprovação. Foi a única prova que eu fiz em 2022 e eu consegui passar para a segunda fase. Legal. E aí você. A segunda fase da AGE foi logo no início de 23? Como é que foi? Foi dia 23 de fevereiro de 2023. Eu tive pouco tempo para me preparar, principalmente porque, pelo olho na vaga, pela projeção, não dava para ter certeza se eu tinha passado para a segunda fase, porque eu fiz a exata nota de corte, que foi 70 pontos. Então, eu não tinha como começar a estudar ali naquele momento. Eu precisei esperar a publicação oficial do resultado pela FGV, que só foi em meados de janeiro, para poder me preparar. E por isso mesmo, eu não consegui fazer uma preparação muito boa. Eu nunca tive isso de síndrome do impostor, eu era muito segura quanto ao meu método, quanto às minhas escolhas. Mas nesse momento eu acho que eu tive um pouquinho de síndrome do impostor, porque era uma carreira que eu não estava me dedicando. Então eu pensava, eu não tenho condição de fazer uma discursiva de direito do trabalho, não tenho condição de fazer uma discursiva de previdenciário. Então eu meio que desisti da prova, sabe? Apesar de ter ficado muito feliz de ter passado para a segunda fase, eu fiz o mínimo que eu podia fazer, eu não dei o meu máximo. Não comprei nenhum curso, estudei por conta própria. E quando eu fui prestar a prova, eu vi que não, que se eu tivesse me dedicado, eu teria plenas condições de fazer. A questão de trabalho e de previdenciário, inclusive, foram algumas das questões que eu mais fui melhor, sabe? As minhas notas foram boas, eram questões que era só consultar na lei, jurisprudências básicas. E aí, quando saiu o resultado, eu até fui aprovada na segunda fase, assim, tive uma nota boa, mais de 70 pontos, só que tinha cláusula de barreira nesse concurso, e a nota da segunda fase se somava com a nota da primeira para definir quem iria para a prova oral. Como eu tinha feito só a exata nota de corte, eu não tinha muitos pontos para poder somar com a minha nota. Então, eu acabei ficando de fora da cláusula de barreira. Mas ali eu vi que foi um erro meu na preparação de não ter confiado o suficiente na minha capacidade. É interessante você ter falado que você não sofria tanto da síndrome do impostor, mas em algum momento ela bateu.
E é uma realidade que todo mundo enfrenta, né? Ou de forma mais intensa, ou menos intensa, como foi o seu caso, mas sempre bate, né? E é importante a pessoa ter consciência de que isso pode acontecer para ela não parar no meio do caminho, porque tem gente que bate essa síndrome e ela aceita a síndrome, né? Ela aceita essa ideia de que eu não mereço, eu não consigo, eu não fui feito para isso, né? Enfim. Legal, legal. Mas e aí, continua que eu tô curioso agora para saber como é que foi o desenrolar. Sim. Então, como eu tinha dito, a escolha de prestar essa prova da GEMINAS foi uma escolha muito acertada. Eu não estava tão consciente quando eu fiz essa escolha, mas aí no futuro eu vi que foi uma das escolhas mais inteligentes que eu fiz na minha trajetória de concurso. Por quê? No fim de 2022, saíram os três editais da AGU, acho que dia 28 de dezembro, bem no finzinho, assim, no apagar das luzes de 2022. E aí isso deu um boom no mundo de procuradorias que todo mundo queria prestar concurso de advocacia pública, porque os concursos da AGU vieram basicamente com 300 vagas, e são carreiras excelentes, carreiras super valorizadas, com uma ótima estrutura de trabalho, possibilidade de home office, o salário é ótimo. Então, assim, várias pessoas quiseram fazer essa migração, pessoas que estavam para a magistratura estadual e tudo, e eu basicamente já tinha feito, então eu larguei na frente nesse boom no mundo de procuradorias que ocorreu no finzinho de 2022, início de 2023. E aí eu prontamente me inscrevi nas três carreiras da AGU, eu me dediquei muito, muito, muito para essas provas, estudei tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu estava super confiante que iria dar certo, porque eu já tinha tido um precedente de um ótimo resultado no concurso de advocacia pública, que era da banca FGV, que é uma banca que é até mais temida que o Sebrasp, que iria organizar as provas da AGU. E aí, em maio, em 3 finais de semana de maio, foram as provas das carreiras da AGU. Eu fiz as três. E aí, como eu disse, eu estava super confiante, assim, eu joguei minha nota no olho da vaga, olho na vaga, né? E eu estava acima do corte nas três provas, então eu estava super animada, achei que tudo daria certo por ali, e eu estava pensando em até parar, se eu passasse na GU, eu não iria estudar para magistratura mais, porque era uma carreira ótima, não, enfim, não precisava de continuar estudando. Ali eu já estaria realizada. Mas aí, quando vieram as anulações, o Sebrasp é bem conhecido por anular muitas questões e com isso a nota de corte sobe muito. Eu fui muito prejudicada nessas anulações. E aí eu acabei ficando por 1 ponto na AGU, por 3 pontos na PGF e por 1 ponto na PFN, sendo que antes das anulações eu estava acima do corte em todas essas provas. E aquilo ali foi algo bem difícil para mim, porque, como eu disse, eu estava muito confiante. Então, foi um balde de água fria mesmo. Só que eu sempre fui muito resiliente, sabe, nessa vida de concurso. Eu ficava triste, mas aí no dia seguinte eu já estava estudando de novo, passava muito rápido. Eu nem sei nem de onde que eu tirei isso, mas eu fui muito resiliente. E aí, ali naquele meio tempo, tinham saído os editais do TRF1 e do MP Bahia. Como eu estava morando na Bahia, eu nunca tinha feito prova de MP nem nada, mas aí eu resolvi me inscrever, porque se eu conseguisse ficar na Bahia, eu estaria muito feliz e realizado, porque eu e meu marido, a gente não pensa em voltar para Minas, a gente está muito feliz na Bahia, e seria um concurso ótimo para gente, para eu conseguir passar e a gente conseguir construir nossa vida ali na Bahia, como tem sido. E aí eu comecei a colocar na cabeça que eu queria ser promotora, eu nunca tinha nem cogitado isso, apesar de que eu sempre usei as provas de Ministério Público para poder simular, porque são muito parecidas, né, com as de magistratura. Mas aí eu comecei a gostar da carreira, vi alguns vídeos de aprovados falando e tudo. E aí me inscrevi no MP Bahia e no TRF1. As provas foram em 2 finais de semana em julho. Dia 16 de julho foi o Ministério Público da Bahia e dia 23 de julho foi o TRF1. Então, foram duas provas assim coladinhas que eu prestei e acabei passando para a segunda fase nas duas. No TRF1 eu fiquei assim 10 pontos acima do corte, eu fui muito, muito bem na prova. E foi muito importante eu já ter esse estudo para advocacia pública, me ajudou demais na prova do TRF1, na parte de previdenciário principalmente. E eu também já tinha incluído internacional, crimes federais por causa da AGU. Então, assim, todas essas provas estranhas, diferentes que eu fiz, acabaram ajudando no meu objetivo final, que era a magistratura. Então, assim, eu fui super bem na prova do TRF1, fui bem na do Ministério Público da Bahia.
E aí, quando veio a aprovação, né, para a segunda fase, eu decidi que eu não iria cometer o mesmo erro que eu cometi lá na GE Minas, que eu ia fazer o que estivesse ao meu alcance, que eu ia acreditar que eu poderia passar, apesar de eu ter lá minhas dúvidas, eu não iria desistir, eu não iria entregar os pontos. Comprei os cursos com correção, investi mesmo nessa preparação. E aí, em setembro, eu prestei as provas na verdade, as duas, né? A do TRF1 e a do MP Bahia, as discursivas, todas foram em setembro. Então foi um mês assim caótico para mim, porque as provas do MP foram 4 dias de prova, foram um sábado e um domingo, e depois outro sábado e outro domingo na semana seguinte. As do TRF1, 3 dias de prova seguidos. E eu tinha que viajar, ia para Salvador para prestar essas provas. Às vezes meu marido me levava, às vezes eu ia de avião, às vezes eu ia de ônibus, eu ia do jeito que desse. E eram viagens super cansativas. Vitória da Conquista não é muito perto de Salvador. Mas assim, no fim das contas, deu certo, porque em outubro saiu o resultado do MP Bahia e eu tinha tirado uma nota assim que eu nunca imaginei, quase 80 pontos, assim, numa prova que tinha peso 4. E eu não estava muito confiante com a segunda fase, de maneira nenhuma, apesar de eu ter me esforçado, feito o que estava ao meu alcance, eu ainda tinha minhas dúvidas se eu já tinha reunido o conhecimento necessário para poder passar numa segunda fase, que é sempre a fase mais temida, né, pelos concurseiros. E acabou dando certo, mas eu não tinha os 3 anos de prática jurídica. Então, assim, eu entrei em desespero. Eu falei, eu não acredito, eu passei para oral de um concurso que é um dos mais perfeitos para minha realidade, né, para poder continuar na Bahia e tudo, e não vou conseguir fazer a prova oral por questão de prática jurídica. Eu só iria completar os 3 anos de prática dia 15 de janeiro de 2024, que eram os 3 anos da minha formatura. Mas, por providência divina ou qualquer coisa que a gente queira atribuir isso, o concurso acabou atrasando, porque entraram com PCA no CNMP pedindo para ter uma instância recursal da própria banca, da própria comissão de concurso, em vez do recurso só do SEBRASP. E aí suspenderam o andamento do concurso, enfim. Só sei que quando retomaram a inscrição definitiva, eu já tinha completado os 3 anos de prática jurídica. E por coincidência, esse edital, postergando o prazo para as inscrições definitivas, saiu no dia do meu aniversário, que é 18 de janeiro de 2024. Então, tipo, tinha 3 dias que eu tinha completado os 3 anos de prática e no dia do meu aniversário eu recebi esse presente magnífico. E aí eu fiz a inscrição definitiva, mandei os documentos da minha prática jurídica, eu comprovei com o meu estágio de pós e com a advocacia também, que depois eu vou explicar direitinho como eu conciliei com os estudos, mas deu certo, a minha inscrição foi deferida, e aí eu treinei com os colegas, eu fiz um curso também presencial, não gostei tanto do curso, mas foi importante também, eu quis fazer o que estava ao meu alcance, né, como eu tinha feito na segunda fase, e aí na prova oral, eu estava super nervosa, não acreditava muito que eu fosse passar, só se a prova oral fosse homologatória, como às vezes é. Então, eu pensei, talvez eu tenha chance se eles não tiverem um ânimos reprovande, né? Mas o que aconteceu foi que 82% dos candidatos foram reprovados na prova oral da MP Bahia, e por um milagre eu consegui passar. Dia 15 de maio de 2024, foi quando saiu o resultado. Em março de 2024, foi publicado também o resultado da primeira prova discursiva do TRF1, que são as questões, né? Tem as questões, a sentença civil e a sentença criminal. Aí a discursiva saiu e só depois sairiam as sentenças. E aí eu tive uma nota excelente também na discursiva do TRF1. Só que eu fiquei bem, assim, bem chateada, porque eu coloquei na minha cabeça que eu iria reprovar na sentença criminal, porque minha sentença criminal não tinha ficado boa, eu tinha me atropelado ali na dosimetria, eu não treinei o tanto que eu deveria ter treinado em casa. Assim, na civil eu estava mais ou menos confiante, mas na criminal eu estava com bastante medo e achei mesmo que eu fosse reprovar. Aí veio a aprovação do Ministério Público, em maio, já fiquei tranquila, pensei assim, todos os outros concursos podem dar errado, que eu já tenho garantido um cargo público ótimo, excelente, e tudo bem. E aí, em junho, saiu o resultado das sentenças do TRF1, e eu tirei uma ótima nota na sentença civil, quase 8, e fui reprovada na sentença criminal, como eu já imaginava que iria acontecer, fiquei com 5,44. E aí eu fiquei chorando, né? Porque eu queria muito passar no TRF1, apesar de
estar feliz com a aprovação do Ministério Público, eu queria magistratura mesmo, e ali eu tive certeza, porque eu senti assim, um vazio que eu não imaginei que eu fosse sentir. Eu pensei assim, então é isso, né? Acabou minha trajetória de concursos, eu não vou estudar mais, eu não vou ser magistrada, e eu vou ser promotora mesmo pelo resto da minha vida, e tudo bem. Mas assim, lá no fundo eu pensava assim, mas eu queria ser juíza. E aí, eu até concordei com a correção, não achei que a banca foi injusta comigo. Eu achei que eles me deram uma nota até alta demais, porque a minha sentença tinha vários erros. Mas muitos amigos meus falaram: ai, recorre, sua sentença tá boa, tá bem escrita, tenta. E aí eu estava bem inclinada a não tentar, porque nos recursos da discursiva, o pessoal impetrou assim, interpôs, na verdade, né, 671 recursos da discursiva e nenhum foi provido. Então a banca não tinha, não demonstrava vontade de prover recurso de ninguém. Mas eu recorri, assim, só para falar que recorri, fiz o recurso, eu mesma fiz, não contratei ninguém, fiz o que eu pude. A única coisa que eu recorri, assim, com muita segurança foi da nota de português, que eles tinham me tirado 0,12 de português, e eu tinha certeza que na minha sentença não tinha nenhum erro de português. Então, nesse quesito, eu recorri muito segura. Nos outros, eu coloquei o que eu acreditava que dava para colocar, mas sem muita esperança que eles fossem prover. Mas graças a Deus, por um milagre mesmo, meu recurso foi provido em julho, dia 26 de julho de 2024. Foi assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque minha sentença realmente não estava legal e, enfim, mas ali eu fiquei muito, muito feliz. E aí deu certo, depois eu prestei a prova oral, fui muito bem também na prova oral, estava muito segura para fazer. Eu tinha feito curso, também um curso que eu gostei. Então, tinha treinado bastante também com os colegas. E aí deu tudo certo. Em outubro de 2024, dia 31 ou dia 30, deu, foi assim, a realização do meu grande sonho de passar num concurso de magistratura. Eu esqueci de mencionar que nesse meio tempo eu também prestei o concurso da Defensoria Pública de Minas Gerais. A primeira fase foi em dezembro de 2023, a segunda foi em março de 2024 e a oral foi em agosto de 2024. Então, antes de passar no TRF, eu também já tinha passado para a Defensora Pública de Minas. Tá, então vamos lá. Você passou efetivamente, quando eu falo passou, inclusive na oral, no Sim, MP da Bahia, na Defensoria Pública de Minas e no TRF1, isso, efetivamente. Tá. efetivamente. Você tomou posse antes do TRF1? Você chegou a tomar posse em algum, não? Não, não. Eu sempre, nas duas, eu sempre fiquei na segunda, para a segunda leva de nomeações. Minha Ah, classificação tá. não foi tão boa neles. Eu sempre perdi muita posição no nos títulos, porque como eu praticamente não trabalhei, né, durante os estudos para concursos, eu não tinha títulos. Os únicos títulos que eu tinha era um livro que eu publiquei, era meu TCC, assim, não era nada demais. Tinha um artigo também publicado. E minha pós-graduação, mas a minha pós-graduação eu só contei no Ministério Público da Bahia, porque eu não fiz a monografia da pós. No TRF1 nem isso eu consegui contar. Então, assim, eu sempre perdi muitas posições nos títulos e isso me jogava para a segunda leva de nomeações. Tá. Deixa eu quero te fazer algumas perguntas, mas eu quero fazer um comentário bem pontual agora, nesse último comentário que você fez, que é sobre a monografia de pós-graduação. E aí eu quero chamar a atenção para a galera que está ouvindo. Alguns concursos, você tem que olhar isso no edital, alguns concursos só aceitam a pós-graduação como título se a avaliação final da pós for um trabalho escrito, ou seja, uma monografia, né? Por quê? Por que eu estou falando isso, Luísa? Você sabe, mas aí eu estou falando agora para instruir a Sim, galera que está ouvindo mesmo, né? claro. Você pode fazer duas formas de avaliação numa pós-graduação. Você pode fazer uma avaliação por prova, né? Faz uma prova objetiva, por exemplo, tem uma nota, você passa e você vai ter o título de pós-graduação. Ou você pode fazer uma monografia e aí você vai ter uma nota, você vai passar e vai ter o título de pós-graduação. Nos dois casos você tem a pós-graduação, né? Só que alguns concursos, eles só aceitam a pós como título se o resultado final for a partir de uma monografia. Então, galera, fiquem de olho nisso. Estou falando isso, Luísa, porque aqui no ênfase a gente tem isso, né? Então a gente Uhum, avisa o pessoal, galera, se tá fazendo pós-graduação, ó, vê se você quer fazer prova ou monografia, porque alguns concursos exigem que seja monografia, né? Legal.
A Mas grande maioria dos concursos, é na a grande verdade. maioria, É só exatamente. o Ministério Público da Bahia foi uma exceção. E eu não fiz, assim, eu não me orgulho de não ter feito, mas é porque foi bem na época que eu casei, que eu terminei a pós. Então, assim, eu estava de mudança para outro estado, com várias coisas na cabeça, e aí eu não consegui fazer. Mas eu indico fortemente que façam, para que não percam, não desperdicem a pós-graduação para contar como títulos. Inclusive, no Exato. TRF1, antes dos títulos, eu fiquei em segundo lugar do concurso, segundo lugar geral. Depois dos títulos, eu caí para sexto. Então, faz diferença, sabe? Na hora de escolher uma lotação, na hora de ser Claro, claro, claro. nomeado, é importante. Olha, interessante, só anotar isso aqui. Então, você passou em segundo lugar Antes na, dos títulos. na prova, TRF, né? é. Antes, e depois em sexto lugar. Você caiu para sexto lugar depois dos Na títulos, né? verdade, eu caí para sétimo porque teve uma discussão acerca da ordem de nomeação com as cotas. Aí eu caí para sétimo depois da revisão da ordem de classificação pelo tribunal por causa dessa questão das cotas. Então, minha classificação Tá. final foi sétimo. Mas com os Sétimo títulos eu lugar. caí para sexto. Tá, entendi, entendi. Quer dizer, você perdeu ali. Na questão do título, você perdeu quatro posições, depois ali por uma questão de interna, perdeu Isso. mais uma. Mas É, assim, a falta do título foram quatro posições. E aí o exatamente. pessoal, para quem está estudando, é assim, fala assim, ah, não me importa se eu passo em primeiro lugar ou em último lugar. E de certa forma não está errado, né? Eu sei que não está errado. A pessoa quer Isso. passar e se você passar em último lugar, você está feliz da vida. Mas assim, às vezes por um pequeno detalhe que você consegue melhorar o seu título, uma, duas, três posições, quatro, cinco posições, pode influenciar muito na ordem, né, que vai influenciar a antiguidade, vai influenciar cargo, futuras promoções, enfim. Então, é Com uma coisa que certeza. pode pegar. Deixa eu aproveitar, Luísa. Normalmente eu não direciono tanto para isso, mas só para a gente, assim, pra ser instrutivo agora mesmo, assim. Como é que foi a tua atividade jurídica, né? Como é que você conseguiu construir em 3 anos a sua atividade jurídica? E eu estou perguntando porque, assim, muita gente está estudando para concurso público, já ocupa algum cargo, né? Já é analista ou já é técnico e consegue já ter essa comprovação da atividade jurídica de forma mais tranquila. Muita gente, inclusive, advoga mesmo, né? Então, assim, faz da advocacia uma atividade profissional efetiva, né? Para poder ter sua remuneração. Então, de certa forma, essas pessoas já estão ali, entre aspas, bem protegidas no que diz respeito à atividade jurídica. Mas tem algumas pessoas, como foi o teu caso, que fez, pelo que eu estou entendendo, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. Fez a atividade jurídica necessária para a comprovação, né? Fez ali no limite para poder, né? Então, como é que você conseguiu construir essa comprovação? Exatamente, professor. Eu fiz o mínimo que eu precisava fazer para poder reunir os 3 anos de prática jurídica. Eu comecei fazendo o estágio de pós lá no Ministério Público, né, como eu já comentei, mas esse estágio ele me consumia muito, porque eu trabalhava com criminal e trabalhava ali na minha cidade, então eu tinha acesso a processos horrorosos, assim, de estupro de vulnerável, de assim, crimes muito bárbaros, homicídios, e aquilo me trazia um ônus emocional muito grande. Eu realmente não sou acostumada a trabalhar assim com essas questões. E aí eu percebi que o custo-benefício de estar ali estagiando era muito baixo, então resolvi sair. E aí, quando eu saí, eu comecei a advogar. Só que eu também eu não tinha muita. Não tenho perfil para advocacia. Eu não sei precificar, eu não sei captar cliente. Eu realmente tenho perfil de servidora pública. Eu sempre soube disso. Mas, assim, o que eu podia fazer ali naquele momento era advogar. O senhor vai Antes da perguntar isso? advocacia, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou estágio depois e Isso. não após, porque assim, após ela, em alguns contextos, ela até pode servir como atividade jurídica, mas nem em todos, magistratura, por exemplo, não pode. Não. Então, o que você está dizendo é que foi foi o estágio da pós-graduação que vale como título, e não a pós-graduação em si, né? É importante só Mesmo. destacar isso pra galera, porque assim, eu não sei como é que tá agora, mas assim, o MP ele até aceita a pós-graduação como atividade jurídica, mas a magistratura não, né? Enfim, Não. eu tô falando do após. O estágio já é uma atividade que, aí sim, é uma atividade jurídica plena, né? Mas enfim, continua. Aceitam. É. Eu nunca. Aí, É até uma.
Pode Fala, pode falar. falar, pode falar. Não, pode falar. Não, é até uma pergunta que eu recebo se o estágio de pós conta. A pós, realmente, é melhor não contar com isso. Para o MP conta, mas eu prefiro nem tentar, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o comportamento da banca. Então é melhor pecar pelo excesso. Já o estágio de pós, eu nunca tive problema. O TRF reconheceu, a ADP reconheceu, o MP reconheceu. Então, assim, é uma atividade privativa de bacharel em direito. Então, podem ficar muito seguros em relação a isso. Tá bom. Mas, enfim, quando eu saí do estágio, eu comecei a advogar. Só que eu não tenho perfil para advocacia, como eu já mencionei, e aí eu fazia só os cinco processos por ano e pegava as causas mais simples possíveis, consumeristas, tive um previdenciário também que acabou me dando mais trabalho do que eu esperava, mas, assim, simples também. Eu já peguei família e alguns eu tive até que renunciar ao mandato, porque eram processos difíceis assim, de trabalhar. Então, basicamente, eu não vivia da advocacia. Primeiro, meus pais me ajudavam, depois foi meu marido. Então, o dinheiro que eu ganhava na advocacia, às vezes não dava nem para pagar a anuidade da OAB, porque eu realmente fazia pouquíssimas coisas para poder praticar esses 5 atos, né? Mas, assim, uma Tá. coisa que eu tenho a dizer é que todos os processos que eu usei para comprovar eram processos meus. Eu não assinava com terceiros, eu realmente trabalhei nesses processos e eu não aconselho que façam isso de só simplesmente assinar. É importante ter uma vivência de prática jurídica, não é à toa que o requisito está lá na Constituição. Eu fazia pouco, mas o pouco que eu fazia era realmente prática jurídica. Eu trabalhava com uma amiga que compartilhava os processos comigo, uma amiga de faculdade, que formamos juntas. Então, assim, era uma ajudando a outra, não era uma assinando peças que a outra escreveu. Então, a minha prática jurídica é uma prática efetiva. Eu realmente advoguei nesses anos, mas eu sabia que era temporário, não tinha perfil para advocacia. Respeito muito a carreira, admiro muito quem advoga e quem faz carreira na advocacia, mas eu sabia que não era meu perfil. Perfeito. E aí, Luísa, também assim, para fins, agora também fim instrutivo, né, para o público, é, e aí a pergunta é para explicar mesmo para a galera, né? São, conforme você falou, né, a exigência são de 5 atos privativos, né, na advocacia, enfim. É, esses 5 atos, eu estou te perguntando, não é para mim, estou perguntando para a galera, né? Uhum. São Sim. 5 atos no mesmo processo? São 5 atos em 5 processos diferentes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como comprovar na prática? Eu sei que tem lá, eu quero que você explique nessa questão do termo circunstanciado, enfim, mas como comprovar na prática qual é o que que você, qual o documento que você leva para o tribunal, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, a provar que foi você que praticou esse ato? Sim, são 5 processos diferentes por ano. Então, são 15 processos ao todo, se multiplicar pelos 3 anos de prática. Você precisa Perfeito. trabalhar em 15 processos diferentes. E os atos precisam ser atos nominados. Não pode ser qualquer manifestação, não pode ser manifestação de ciência. Precisa de ser um ato que adentre no mérito do processo, ou até em questões processuais que sejam, mas que efetivamente acrescente alguma coisa ali no processo. Isso não é muito claro assim, nas normativas, mas nisso eu aconselho pecar pelo excesso. Tenta assinar uma petição inicial, uma peça de razões recursais ou contrarrazões, contestação. Não se contentem com meras manifestações. Mas, assim, no mais, na minha experiência, pelo menos, as bancas foram muito tranquilas em considerar. Por exemplo, a maioria dos meus processos era de GESP, de valores GESP, na verdade, é JEC, né? Lá em Minas que a gente chama de GESP, o Juizado Especial. Tá, tá. A grande maioria era de JEC. Então, causas de menos de 20 salários mínimos, com certeza. Então, teoricamente, não são atos privativos de advogado, porque a parte tem o ius postulante. Mas, assim, consideraram, sempre consideraram. Eu tinha processos de causa própria, por exemplo, consideraram. Eles foram muito tranquilos, assim, eu nunca tive problema com a comprovação da prática jurídica. E para comprovar, eu pedi nas varas uma certidão, que é o diretor de secretaria que faz, é o escrevente, né, na Justiça Estadual, que lavra, não é o juiz, não precisa de fazer auto concluso, então costuma sair bem rápido essas certidões. Eu só tive que pagar taxas para eles confeccionarem essas certidões no TRF6, que é o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Na Justiça Estadual, no TJMG, todos os meus processos eram de Minas, ou da federal ou da estadual. No TJMG não precisei. E como você vai solicitar essas certidões depende da prática da vara. O que eu aconselho é que mandem e-mail para todas as varas, não peticionem nos autos,
A maioria vai atender sua solicitação por e-mail mesmo. Se precisar peticionar, eles vão te encaminhar, eles vão explicar. Não, precisa peticionar, pedir nos autos, pagar a taxa, se for o caso. Mas a primeira coisa a fazer é mandar e-mail para a vara, explicar a finalidade da certidão, falar o número do processo, a data do ato, qual é o ato que você quer usar para comprovar, que eles vão te fornecer essas certidões. Eu tinha muito medo, sabe, professor, dessa fase. Eu posterguei muito puxar essas certidões, porque eu tinha medo das varas não me responderem, das varas não quererem fazer, do servidor ficar de má vontade, mas isso nunca aconteceu. Inclusive, eu agradeço todos os servidores que eu trabalhei diretamente, que todos me atenderam prontamente e deu tudo certo. Maravilhoso, maravilhoso, Luísa, porque essa é uma das dúvidas que eu mais recebo, né? Aí eu vou explicando, olha, você pega aqui uma certidão circunstanciada, só que você está trazendo a tua vivência prática, né? Então, assim, só para Aham. sintetizar, para a galera, eita, quase que não sai, para o pessoal gravar. Primeiro, atos privativos de advogado em processos diferentes. Primeira dica que você deu. Então, um total de pelo menos 15 Todos, processos, pelo 5 menos 5 processos por processos. ano. Beleza. Segundo a dica que você deu, procurar peças que sejam significativas, vamos chamar assim, Isso. né? Não uma petição de um subestabelecimento, né? Uma petição de. Não, não, assim, uma inicial, uma contestação, um recurso, De preferência, peças nominadas, que tenham nome. peças nominadas, perfeito, Isso. perfeito, foi a expressão correta. Então, peças nominadas foi a segunda sugestão que você deu. E o terceiro ponto é, quem lavra a certidão, né, é o responsável pela vara, o diretor, o escrevente, enfim. Secretaria. E aí, a secretaria, e aí, normalmente, um e-mail basta. Se o e-mail não bastar, eles mesmos no e-mail vão responder dizendo qual é o procedimento adequado para ter aquela certidão Exatamente. circunstanciada. Perfeito, assim, bem prático, bem simples, para a galera, então, poder saber aí o que fazer. Legal. Posso só acrescentar uma informação Pode, importante claro. sobre a prática jurídica, que é uma dúvida também que eu vejo sendo perguntada muito frequentemente, é sobre precisar de assinar com o seu token, porque por causa do PJE, né? Porque quando é físico, você coloca a sua assinatura lá e ninguém questiona. Mas às vezes, por exemplo, como eu dividi os processos com a minha amiga, às vezes era ela que peticionava. Claro que se você tiver oportunidade, é melhor pecar pelo excesso e peticionar com seu token. Mas eu usei alguns atos em que meu nome, a minha assinatura digital estava só no PDF, porque não tem como protocolar com mais de um token ao mesmo tempo, né, de duas pessoas ou mais. Mas eu não tive problema com isso. Se puder Perfeito. protocolar com o próprio token, tudo bem, mas não precisa de desesperar, porque eu tenho um processo antigo que eu não protocolei com o meu token, mas eu assinei no PDF com o certificado digital. Comigo sempre deu certo. Perfeito, perfeito. Legal. É, eu ia fazer uma outra. Você foi falar sobre esse assunto, eu ia fazer uma outra pergunta específica de atividade jurídica. Ah, lembrei. Prazo da atividade jurídica. Quando começa a contar? Quando começa a contar e quando fecha, para fechar os 3 anos? Começa a contar da colação de grau. Isso aí também é Perfeito. muito tranquilo, muito pacífico. Eu tinha uns dias até de diferença entre eu começar o estágio de pós e a minha formatura, deu alguns dias de diferença, mas isso nunca deu problema. Todas as bancas consideraram o início da minha prática jurídica como 15 de janeiro de 2024, que foi o dia da minha colação de grau e está lá no meu diploma. Não tem problema nenhum quanto a isso. E fechar, eles fecham no dia da inscrição definitiva, assim, igual do MP Bahia, que eu fiz ali a inscrição logo depois que eu completei os 3 anos. Então, a interpretação costuma ser pró-candidato. A minha É, experiência foi essa. legal. A pergunta é exatamente para o pessoal entender, que da colação, da data da colação de grau até um ano depois, na mesma data, você fechou um ano, depois mais um ano, depois mais um ano. No teu caso, 15 de janeiro, quando você chegou 15 de janeiro de 24, você já tinha fechado Eu 3 anos. tinha. Enfim, então Só que tem um detalhe, professor, que em 2021 eu tinha os 5 atos, tá? Mesmo eu tendo começado a advogar ali a partir de setembro, outubro de 2021, eles consideraram como ano cheio. Então, assim, eu não tá, sei perfeito. se eu tivesse saído do estágio ali em outubro, se iria começar a contar da minha colação de grau. Talvez sim, talvez não. Mas eu sei que todas as minhas experiências da interpretação das bancas foi pró-candidato. Entendi. Maravilhoso, perfeito. Isso é muito bom para trazer um pouco mais de, primeiro, calma e até segurança, né? A pessoa. E eu gostei da frase que você falou, que é assim, pecar pelo excesso, né? Enfim. Ainda que as normativas não sejam muito claras que tipo de peça você vai assinar,
A gente procura assinar as peças nominadas, né? Enfim, isso é legal. Bacana. Vamos fazer uma virada agora. Foi bom abrir esse parênteses para a gente falar da atividade jurídica, porque esclarece muitas pessoas. Mas vamos falar agora, a gente está caminhando aqui para o final, mas queria separar uns minutinhos, Luísa, para falar sobre o seu método de estudo. E eu vou te fazer duas perguntas que são opostas, né? Faces da mesma moeda, mas opostas. A primeira é: o que que para você deu certo e o que que para você não deu certo? O que que assim você fez, você falou assim, não, isso aqui eu percebi que quando eu comecei a fazer, para mim foi muito bom. E aquilo que o contrário, tipo assim, olha, eu tentei fazer tal coisa e para mim isso não funcionou. Perfeito. Antes só de responder, eu vou só fazer uma última Claro, observação à sobre a vontade, à prática vontade. jurídica, que eu acho importante. A gente falou dos atos, das peças nominadas e tal. Outra coisa que conta, e é muito fácil de conseguir, é a audiência. Uma audiência conta como um ato. Então, assim, se você fez 5 audiências num dia de processos diferentes, nem que seja audiência de ANPP, audiência de conciliação, qualquer coisa, conta como ato. Então, a audiência é uma ótima forma de contar a sua prática jurídica. Pode ter sido tudo no mesmo dia, mas desde que sejam em processos diferentes. Pode ser audiência de qualquer coisa, inclusive de conciliação. Maravilhoso. Muito bom, muito boa, muito bom acréscimo. Legal. Tá, e aí, vamos lá, sobre a questão dos métodos. O que deu certo e o que não deu certo, é isso? Isso, é. Então, primeira coisa que deu certo, assistir videoaulas. Eu sou um pouco assim, voto vencido nisso, sou minoria, porque a grande maioria dos aprovados aconselha estudar por livros, por PDF. Eu, assim, praticamente nunca comprei um livro para estudar. Eu comprei um livro de humanística, que inclusive é muito bom, mas as outras matérias eu nunca usei livros. Eu sempre gostei de videoaulas, mas é o que eu expliquei. Eu já sabia que esse era o meu método de aprender, porque eu tinha percebido isso lá na faculdade. Então, é proibido estudar por livro? Não. Tem muita gente que passa estudando por livro. A maior sacada disso é ter autoconhecimento. É perceber como você aprende melhor. Então, o que deu certo para mim? Assistir videoaulas, comprar um extensivo, um curso extensivo para formar a base, para você ter visão sistêmica do desafio que você vai enfrentar. Você vai sair sabendo de tudo do curso extensivo? Não, que você ainda precisa ler muita lei seca, estudar muita jurisprudência, revisar, fazer questões. O extensivo por si só não dá conta do recado, mas ele é uma ótima forma de começar a estudar, para você ter noção da dimensão do seu desafio. Então, assim, uma escolha muito acertada minha foi ter adquirido o extensivo do ênfase logo quando eu comecei a estudar. Deu certo também. Não olvidar, não deixar de lado nenhuma das fontes de estudo. São 4 fontes: lei seca, jurisprudência, questões e as aulas, né? Vou chamar de doutrina, mas aí eu incluo aulas e PDFs. Eu nunca dividi por matéria, sabe, professor? Ah, amanhã eu vou estudar constitucional e penal, depois vou estudar empresarial e tributário. Não, eu sempre pegava, dividia o meu dia por fontes. Eu deixava 2 horas para cada uma dessas fontes depois que eu parei de trabalhar. Se eu tivesse alguma audiência, algum prazo da advocacia vencendo, aí eu dava um jeito. Mas, em regra, os meus dias eram dedicados só para os estudos, então eu fazia essa divisão para dar mais ou menos 8 horas líquidas. Nem sempre eu conseguia e tá tudo bem, mas eu tentava incluir as 4 fontes no meu dia a dia. Eu acho que esse foi o meu maior acerto. Outro acerto grande meu também. O estudo de jurisprudência, que eu falo muito lá no meu Instagram e eu tenho recebido muitos feedbacks legais sobre a forma que eu ensinei o pessoal a estudar jurisprudência, que é focar na jurisprudência consolidada. Usar os informativos também, mas não só eles. Eu dividi o meu estudo de jurisprudência da seguinte forma: eram 5 dias na semana, né, 5 dias úteis. Na segunda-feira eu estudava os informativos novos que saíam. Na terça eu estudava as súmulas do STF, súmulas vinculantes, súmulas do STJ e súmulas do TSE, para quem presta concursos que cobram eleitoral, é muito importante. Na quarta-feira, eu estudava repercussão geral do STF, os temas de repercussão geral do STF. Na quinta, os recursos repetitivos do STJ. E na sexta, eu estudava a jurisprudência em tese do STJ, que é tipo um informativo que o STJ divulga gratuitamente. E eu acho que isso que revolucionou a minha forma de estudos. Eu acho que, em geral, o pessoal fica muito preso aos informativos. E os informativos, eles não diferenciam, em termos de peso, um julgado de turma de um julgado de sessão, de um julgado de corte especial e de um julgado de recursos repetitivos. Mas não tem como você conceder a mesma importância a um julgado de turma e um julgado de repetitivos. Porque
com certeza o repetitivo vai ser cobrado. Julgado de turma talvez seja, mas talvez não seja. Então, na hora de revisar, nosso tempo é escasso, a gente precisa fazer escolhas drásticas. Na hora de revisar, é claro que é melhor focar na jurisprudência consolidada. Então, assim, essa divisão de estudo de jurisprudência, para mim, foi muito boa também. Outro Antes, acerto, antes, antes de foi você sim, claro. continuar, que eu achei isso espetacular, e a galera que está ouvindo isso aqui não tem ideia, ou está tendo ideia de quão precioso é ouro que você está dando aqui. Só repetir para ver se eu anotei certo. Segunda-feira, informativo. Terça-feira, súmulas, STF, STJ, TSE, se for, até E vinculante. TST para quem for, né? É, para Enfim. quem for da trabalhista, sim. É. Quarta-feira, repercussão geral, STF, óbvio. Quinta-feira, repetitivos, STJ. Sexta-feira, jurisprudência em tese do STJ. Isso. É isso? Maravilhoso. Pode Exatamente. continuar. Exatamente. Se Pode precisar continuar. chutar um desses cinco, chuta a jurisprudência em tese, que ela é a menos importante dessas cinco. Por isso mesmo eu deixava ali para sexta-feira, que quando eu estava de saco cheio eu não lia. Mas eu li bastante e ajudou. Eu acho que é um custo-benefício bom de se Legal. estudar. Outro acerto foi o meu método de revisões, que é até um pouco polêmico. Eu prometi lá no meu Instagram que eu iria gravar uns stories explicando como eu fazia, porque muita gente tenta fazer e não consegue. Precisa realmente de muita organização. Muita gente critica esse método, fala que não dá certo, mas eu acho que quem critica é porque não conseguiu implementar. Talvez não seja uma pessoa organizada o suficiente para isso e está tudo bem. Não existe um método só, não é uma crítica aqui que eu estou fazendo a outros métodos de revisão. Mas para mim, sou uma pessoa que preza muito por organização. Esse método sempre deu muito certo, que é o de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Desde que eu estudei para o OAB, eu aplicava esse tema e isso deu muito certo para mim. Inclusive, eu acertei 63 questões na minha OAB de 80 e com certeza foi por causa desse método de revisão, que eu aplicava no meu caderno de erros lá das questões. Eu só estudei para a OAB na primeira fase por questões e deu muito certo. Por exemplo, eu ia ler a lei seca. Eu sempre colocava metas pequenas para não me embaralhar nessas revisões, porque se a meta for grande, a meta de lei seca, não vai dar certo mesmo. Eu colocava ali no máximo meia página de vade-mecum para cada matéria. Então eu lia num dia, grifava o vade-mecum bonitinho. Aí no dia seguinte eu lia de novo. Era a primeira revisão. E a mais importante de todas. Se não conseguir fazer as três, eu sempre falo isso. Faz pelo menos a de 24 horas, que é a mais importante. Eu estudei numa escola que era do sistema ângulo e a gente tinha muito isso. De aula dada é aula revisada. Desde então eu aprendi isso e foi ótimo, porque eu apliquei nos meus estudos para concurso e deu muito certo. E aí, uma semana depois, eu voltava, lia bem rapidinho, assim, não ia descendo as minúcias, porque também não dá tempo, só bati o olho para o cérebro poder retrabalhar ali aquela informação, e 30 dias eu revisava novamente. Então, assim, esse método de revisão foi excelente, me garantiu aí conseguir passar mais ou menos rápido, né, com 3 anos e um pouquinho só de estudos, e eu tenho certeza que se não fosse isso, eu não teria conseguido. É. E assim, pode falar, Não, eu ia Francisco. fazer um comentário sobre o método de revisão, que eu gostei do que você falou, que realmente tem vários métodos, né? Uhum. Esse método, esse 1, 7, 30, e tem gente que faz 1, 2, 7, 30, né? 24 horas, 48 horas, 7, 30. Você fez Uhum. um dia, quando eu falo de um dia, né? De 24 Isso. horas, Aham. 7, 30. Porque assim, a curva de esquecimento, ela se agrava exatamente dentro de 24 horas, né? Você estuda alguma coisa, você começa a entrar, depois de meia hora, você já começa a entrar numa curva de esquecimento, e aí essa curva de esquecimento ela se acentua lá nas 24 horas. Então, quando você faz uma revisão em 24 horas, você dá uma interrompida nessa curva de esquecimento. Isso é Uhum. muito bom, né? Então, eu acho que é um dos métodos mais poderosos que tem. E quando as pessoas me perguntam, eu falo a mesma coisa que você. Não é uma questão de que o método é ruim. Pelo contrário, ele talvez seja o melhor método. Ou seguramente um dos melhores métodos de revisão. Uhum. Talvez o grande problema problema entre aspas, né, é o que exatamente você falou, é organização. É só a pessoa ter uma organização, porque assim você tem que saber o que você estudou. Saber o que você estudou no dia anterior é até relativamente fácil, né? Você é só pegar o dia anterior. Só que de alguma forma você tem que anotar o que você estudou 7 dias atrás, 30 dias atrás para poder ficar voltando, né? Entendeu? Então é a organização na prática que pega. E aí, deixa eu, antes de você passar para o próximo ponto, só explorar isso aqui para a gente entender melhor. Você fazia tipo um diário de anotação, você anotava de temas, você anotava em algum lugar o que você estudou para você poder saber exatamente o que revisar 7, 30 dias depois? Como é que era isso?
Anotava sim. Tá. Quando eu comprei o Vademecum da Ardell em 2022, que eu comprei mesmo para estudar para concurso, eles me deram vem de brinde, eu não sei se ainda vem, mas na época vinha para todo mundo, não é que eles deram para mim, era Ah, tá. tipo brinde para todo mundo que comprasse o Vademecum. Um cronograma de leitura de lei seca. E foi ali que eu consegui entender o pulo do gato dessa revisão, que é colocar metas pequenas. Lá tinha, assim, artigo 1º ao 4º da Constituição, era muito pequenininho, mas isso fazia com que a revisão desse certo, porque eles já traziam para a gente o cronograma e tal. E aí, nesse caderninho desse cronograma, eu colocava a data onde eu tinha lido aquela meta de lei seca, por exemplo, 18 de janeiro. Aí, no dia seguinte, eu dava um tique de caneta rosa, que significava que eu tinha feito a revisão de 24 horas. Aí, depois, eu dava um tique de caneta roxa, que era a revisão de 7 dias. E depois de caneta azul, que era a revisão de 30 dias. Então, eu só tinha esse código de cores para não ter que ficar anotando. Primeira revisão feita, segunda revisão feita. Eu só sabia pela minha legenda de cores, que foi o que eu sempre adotei. Essas três cores. Tá. E aí Se fosse você pegou. Só para eu entender isso aqui, porque eu tô achando isso muito legal, Luiz. Você não sabe como isso está sendo, como isso vai ser bom para as pessoas. Então, vamos imaginar hoje. Você sentou aqui, você sentou, tá, sentei, vou pegar o Vadimec para estudar. Antes de você começar a ler a meta diária, que é, sei lá, artigo 5 ao 8º da Constituição, hoje, né, e outros lá. Uhum. Mas antes de você começar a meta do dia, você fazia a revisão do dia anterior, fazia a revisão de 7 dias atrás, fazia a revisão de 30 dias atrás. Fechou? Aí você começava a meta do dia. Mas Então, todo dia. toda vez que É. você ia começar, antes de começar uma coisa Antes eu nova, revisava. você fazia a revisão de 1, 7 e 30. Maravilhoso. Eu privilegiava revisar do que abrir um tema novo, sempre. Porque senão vira uma Tá. bola de neve, vira uma bagunça. Eu tô até aqui, coincidentemente, eu nem tinha visto. Eu tô com um caderninho aqui, eu posso até mostrar, professor, tá vendo? Eu anotava a data e ia dando os checks. Não tinha segredo Maravilhoso. nenhum. Eu era bem básica, eu não tinha firula, não tinha nada demais. E as metas eram realmente pequenas. Dava mais ou menos 1 hora de revisão para 1 hora de temas novos. Aí dava as 2 horas no total que eu dedicava para lei seca, por exemplo. E se fosse doutrina, eu anotava o tema. Eu anotava assim, sei lá. Hoje eu estudei teoria do crime, ou teoria da pena, aqueles sistemas de teoria do delito. E como eu sempre fiz notas de aula no computador, eu colocava página tal até página tal. Geralmente dava 2 páginas de Word e eu lia assim muito rapidamente. Aí eu colocava isso numa planilha no Excel e aí eu ia colorindo cada quadradinho. O de rosa, 24 horas, de roxo, 1 semana e de azul, de 30 dias. Espetacular, espetacular, maravilhoso. Então você usava o mesmo método para a lei seca e o mesmo método para a doutrina. Jurisprudência, você fazia isso de alguma forma? Também não. Jurisprudência não, Tá. porque como eu tinha os materiais lá com as teses, com os informativos, eu só ia relendo assim, eternamente, sabe? Todos os dias eu abria, toda quarta-feira, por exemplo, eu abria meu material de teses, que inclusive eu já disponibilizei lá no meu Instagram, de graça, para todo mundo que quiser, no Drive. Eu abria aquele material e parava de onde eu tinha parado na semana passada, ia lendo os temas. E eu sempre separei por ano, aí tinha lá os temas de 2024, tal. Aí temos 2023, tal, até acho que 2008 que eu coloquei lá. E aí eu ia lendo esses temas num ciclo eterno, sabe? Não tinha isso, essa separação para jurisprudência, porque o conteúdo de jurisprudência, por isso que eu falo que o custo-benefício da jurisprudência é o maior de todas as fontes. O conteúdo de jurisprudência é muito menor que o conteúdo de lei seca, é muito menor que o conteúdo de doutrina. Então dá para você ler, reler o tempo todo. Lei seca não dá para fazer isso, porque tem vários diplomas para a gente ler e revisar. A última vez que eu li a Constituição foi em 2022, quando eu comecei ali a estudar lei seca, comprei o Badmecum novo, eu nunca mais voltei na Constituição. Eu já tinha as normas constitucionais muito sedimentadas na minha cabeça, porque eu tinha lido elas no mínimo 4 vezes. Uma no primeiro contato e as outras 3 nas revisões. Eu fazia isso também, do 24.730, no meu caderno de erros das questões. Esse é um outro acerto que eu acho que eu tive. Fazer um caderno de erros. Eu sempre resolvia questões objetivas, 2 horas por dia, sempre. E nos finais de semana, outro acerto, eu sempre fazia simulados de provas antigas. Não pegava provas de cursinho, nada disso.
pegava provas antigas. E aí, toda questão que eu errava, eu anotava num caderno, sempre colocava data. Eu anotava manuscrito mesmo para poder treinar a caligrafia e a destreza motora para uma fase discursiva. Eu anotava a alternativa que eu tinha marcado, que estava errada, né? Anotava como ela seria corretamente, um dispositivo de lei, uma tese jurisprudencial, e anotava também a alternativa que eu deveria ter marcado, que é a certa. Eu não nem me preocupava com as outras. Mesmo que eu tivesse acertado em dúvida entre uma e outra, eu ignorava a que eu não tinha marcado. Eu só anotava a que eu tinha marcado e o gabarito. E aí eu revisava esse caderno de erros também pelo 24730. Lembrando que a minha meta também era pequena, então eu conseguia fazer isso, assim, muito tranquilamente. Dava mais ou menos uma hora de revisão para uma hora de novas questões. Tá? E então, só para eu entender agora a questão do tempo de estudo diário. Você já tinha falado para mim que eram 2 horas de lei seca, uma revisão, uma novidade. Vou chamar de revisão e novidade, né? Só para a gente entender aqui. Tá, Então, ótimo. 2 horas de lei seca, uma revisão, 1 hora de revisão, 1 hora de novidade. 2 horas de questão, 1 hora de revisão, 1 hora de novidade. Doutrina, quanto tempo era dedicado? Mesma coisa. Mas assim, a doutrina era que eu menos me preocupava. Eu começava com lei seca, era a minha primeira meta do dia, porque era quando meu cérebro estava mais descansado. Depois eu ia para jurisprudência, até a hora do almoço. Aí eu parava para o almoço, depois eu voltava e fazia questões. A doutrina era a última coisa da tarde. Como eu já tinha terminado o extensivo, se eu estivesse muito cansada, eu preferia não estudar a doutrina e parar ali nas questões. Ou estudar pouca doutrina, uma hora só. Essa ordem era estratégica, assim, da maior importância para a menor importância. Mas eram 2 horas para todas as formas. Calma, então, deixa eu só anotar isso aqui porque eu tô achando muito bom. A ordem, então, você começava primeiro com lei seca, aí segundo, jurisprudência, terceiro, questões e por último, doutrina. E se doutrina não naquele dia não coubesse, estava tudo bem. Estava tudo bem. Tá. E detalhe, eu só comecei a fazer essa divisão no meu segundo ano de estudos, porque no E isso primeiro eu só assistia as aulas. eu ia chegar Eu não lá, porque prestava atenção isso é na muito, doutrina. esse comentário é muito importante. Mas antes de chegar nesse comentário, então eram 2 horas de lei seca, uma e Isso, uma. meu. 2 horas de jurisprudência também, é isso? Corrido, é. Só que aí não tinha uma e uma porque eu não fazia o Era 24/7/30. Eu só corrido. abria o meu material e Tá. pronto. 2 horas de questão, também uma mais uma. Né? Vou botar aqui uma mais uma. Lei seca também uma mais uma. E E jurisprudência não, doutrina era também. Mais uma. corrido. É. Corrido. E doutrina também uma mais uma. Então a gente está falando ali de uma média de 8 horas por dia, né? Não dá, Aproximadamente. quase nunca dava 8 horas líquidas, porque líquido mesmo era difícil, porque assim, às vezes eu tinha que parar um pouco antes, eu sempre dava intervalos de 10 minutos entre uma hora e outra para não doer as costas, às vezes demorava um pouquinho para voltar, às vezes entendia meu horário de almoço vendo uma série, alguma coisa assim, mas dava no mínimo 7 horas, assim, a maioria dos dias. Na verdade, no Entendi. mínimo dava 6, nos dias bons dava Perfeito. 7, mais um pouquinho, 8 era muito raro, dá, Tá. líquido. Tá, beleza. Ok, entendi perfeitamente. E aí então a gente tem o primeiro ano, eu vou chamar de um ano de base, que você fez o curso regular do ênfase, né? O curso extensivo regular do ênfase. É isso? Que aí foi um ano para você criar aquela base, assistir as aulas, beleza. E aí o segundo ano foi esse método. Tá, muito legal. Muito bom, muito bom. Tá. Quer acrescentar mais alguma coisa do que deu certo? Antes de falar o que não É, deu certo? Eu mencionei aqui rapidamente, eu iria acrescentar, mas acabei mencionando já que são simulados de prova objetiva no fim de semana. Eu fazia ou no sábado ou no domingo. E sempre corrigia questão por questão que eu tinha errado. Ou no sábado ou no domingo. Eu sempre gostava de fazer isso no fim de semana. Foi um grande acerto também. E eu tinha uma planilha, eu já até disponibilizei também no Instagram, planilha como eu fazia para colocar direitinho a minha nota, comparar com a nota de corte, para eu ter ali uma visão sistêmica da minha evolução em Muito números. bom, perfeito. E erro. Erro assim, né? Talvez não tenha certo ou errado, mas assim, o que pra você Uhum. não deu certo. Que você tentou e falou assim, isso aqui não funciona pra mim. Assim,
No meu primeiro ano, quando eu assistia lá às aulas, eu tentava aplicar o 24/7/30 nas aulas também. Como eu fazia isso? Eu assistia a aula ali no primeiro contato, digitava, o que os professores falavam. Eu sempre fui muito rápida para digitar. Então, assim, isso para mim não era um problema, nunca me atrasou. Assistia a aula na velocidade 2, eu tinha até uma extensão, algumas eu colocava na velocidade 3. Conseguia assistir as aulas assim, bem acelerado e ia digitando freneticamente. Até quem me conhece sabe que eu digito de uma forma louca, desesperada. Então, assim, eu era muito rápida para digitar, então isso aí dava certo. Só que para revisar, a primeira revisão, o que que eu fazia? Eu passava a limpo, era isso que eu fazia na faculdade, então na minha cabeça estava tudo certo. Eu passava a limpo, digitava palavra por palavra da aula, aí eu dava uma melhorada ali, porque eu digitava tudo abreviado no primeiro contato, aí eu transformava aquilo ali num texto mesmo. Isso até me ajudou em questão de escrita e tal, lá para a segunda fase, só que tomava muito tempo. E aí, na segunda revisão, eu queria imprimir e ler com marca-texto, e na terceira, ler de novo. E eu acabei me atropelando nessa revisão. Mas não era por causa do método do 24/7/30, era da forma que eu fazia. Tanto que depois, quando eu fui estudar a doutrina, lá nas 2 horas no fim do dia, eu parei de fazer isso, de passar limpo, digitar palavra por palavra. Eu só lia mesmo ali o documento do Word, muito rapidamente, deixava tudo abreviado mesmo, parei de passar limpo e também parei de imprimir. Parar de imprimir eu já tinha feito isso há muito tempo, porque eu sou um pouco assim, implico com quem não tem consciência ambiental. E ali eu sempre usava folha de rascunho, eu tinha ali a consciência ambiental, mas mesmo assim eu achei que estava gastando muita tinta, gastando muito papel. Então, isso, de certa forma, foi um erro, sabe? A minha forma de revisar as aulas. Mas é importante revisar, eu indico sim o 24/7/30, mas é melhor só reler mesmo. Não precisa de ficar Tá, passando a perfeito. limpo, nem imprimindo, não. É Ah, isso. perfeito. Esse preciosismo aí, ele pode É, matar o tempo, né? Perfeito. é. Luísa, ufa, eu tô aqui sem fôlego aqui, anotei coisa pra caramba, achei espetacular, muito bom. Pessoal, vocês que pegaram tudo isso, essa é uma daquelas entrevistas, todas são muito boas, né? Mas essa é uma daquelas que depois vale a pena você parar, pegar um papelzinho, voltar e ir anotando e tentar usar o método da Luísa. Acho que vale a pena você fazer esse esforço. É, óbvio, galera, cada pessoa tem o seu jeito de estudar, mas fazer tentativas para você descobrir o seu método, eu acho que faz parte do processo, né? Muito legal. E achei interessante, Luísa, aí um comentário muito pessoal, achei interessante que você falou sobre a questão de livro, né? Porque assim, ó, vou pegar aqui a minha calculadora, tá? Vou pegar aqui meu celular para a calculadora. Como a questão do livro é uma questão que pode ser delicada, e eu falo isso não para ser contra livro, mas só para a gente ser cauteloso, ser um estudo inteligente, né? Então vamos Aham. imaginar, eu estou aqui com a calculadora na mão. Vamos imaginar que a gente tem 15 matérias, né? Botar na média aí dos concursos 15 matérias, né? Para cada matéria, botar uma média de 1.500 páginas de livro. Por que que eu vou botar 1.500? Porque tem matéria que vai ter um pouco menos, mas tem matéria que vai ter bem mais do que 1.500. Vai ter 1.800, 1.900, 2.000 páginas. Então, botar uma média de 1.500 é uma média razoável, concorda? De página de Concordo. livro. Beleza. Então, se eu botar 15 matérias vezes 1.500 páginas, a gente está falando de 22.500 páginas de leitura. O brasileiro, ele lê, na média, 10 páginas por hora. É uma média do brasileiro. Tem gente que pode ler um pouco menos, tem gente que pode até ler muito mais, mas vou pegar a média. Então, vou pegar 22.500 páginas, dividido por 10, óbvio, vai cair para 2.250 horas. Então, a pessoa precisaria de 2.250 horas para ler 15 livros. Pegar isso, dividir, vamos imaginar que a pessoa separe 3 horas do dia só para ler, né? Porque nem todo mundo tem 8 horas de estudo. Vamos botar 3 horas de estudo só para ler o livro. Então eu vou dividir essas 2.250 horas por 3. Isso dá 750 dias. Ou seja, se a pessoa fosse ler 3 horas por dia só livro, ela precisaria de 250 dias de leitura. Ou seja, a gente está falando de basicamente 2 anos de domingo a domingo, ou se você botar dias úteis, o ano tem normalmente 250 dias úteis, né? 252 dias úteis. Ou seja, a pessoa precisaria de 3 anos só para ler livro, sem fazer a revisão, sem fazer questão, sem ler jurisprudência, sem nada.
Então, assim, a Uhum. estratégia de estudar só com base em livro é uma estratégia que pode funcionar, mas a pessoa tem que estar consciente e ela tem que talvez dosar o estudo com outras coisas, então isso pode levar muito tempo. Então, é só chamar atenção, né? E um curso ele tem essa finalidade, que é o que você falou, assim, em um ano você varreu todas as matérias, sentou aquela base e no segundo ano você começou a fazer revisão. Muito legal, muito Exato. legal. Eu acho que os professores vão direto ao ponto, sabe? O livro nem sempre. Os professores, pela entonação que o professor fala, você consegue perceber o que é mais importante, o que não é. Eu acho que faz muita diferença. Eu queria só acrescentar que às Claro. vezes as pessoas podem falar assim, não, ela aprendia melhor por aula porque ela tem dificuldade de leitura, porque ela não gosta de ler. Não é isso. Inclusive, eu sou apaixonada por literatura. Eu brinco que se eu não fosse juiz, eu seria booktuber aqui no YouTube. Porque, assim, eu tô sempre lendo algum livro. Atualmente, eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo, se eu ter uma ideia. Então, assim, eu leio bem, minha velocidade de leitura é boa. E mesmo assim, estudar por livros para mim foi um fracasso, foi um desastre. Já tinha descoberto isso lá na faculdade. Então, assim, não é sobre, minha capacidade de leitura é boa, então eu vou preferir estudar por livros. Não, é pensar na eficácia. O que que vai ser mais rápido? Porque no concurso, o nosso tempo e a nossa mente são os nossos principais recursos. Então, sempre priorizá-los. Aliás, adorei essa frase, né? Mente, mente e tempo são os principais recursos. Não Na verdade, desperdiçar. na Não verdade, tudo, desperdice. tudo que o concurseiro tem é a mente dele e o tempo dele. Verdade. Muito bom, muito bom. Tá, Luiz, vamos pro final. E eu quero só te fazer uma última, não é nem pergunta, é um último desafio. Eu sempre, você já viu entrevista, você já deve ter visto eu fazer isso, né? Imagina que o pessoal vai sentar para estudar logo depois aqui na entrevista ou amanhã em algum momento e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua, né? Que frase seria essa? É uma frase que quem acompanha meu Instagram ou que me conhece assim de mais de perto já conhece. Não é autoral minha, eu vou fazer a referência aqui, mas é a frase que foi minha estrela guia, meu norte. E eu até penso assim, eu não tenho vontade de fazer tatuagem, não tenho, mas se um dia eu fizesse uma tatuagem, se eu fosse obrigada a fazer uma tatuagem, eu tatuaria essa frase, inclusive. Que é em latim, é de sere, cire, agere e vincere. E em português, estudar, saber, agir, vencer. Essa frase é o lema da UFV, que é a minha universidade, que eu tenho muito carinho, tenho muita saudade lá de Viçosa, da minha época de universitária, e de ensino médio também, né? Que eu fiz o meu último ano do ensino médio lá. E assim, quem conhece Viçosa, quem já foi lá, sabe que na entrada da universidade existem 4 pilastras. E em cada pilastra dessas tem uma palavra. Quando você entra, você lê em latim. É de série, cire, agere, vencer. Quando você sai, você lê em português. Estudar, saber, agir, vencer. Porque entende-se que depois que você entra na universidade, tudo fica mais claro, tudo fica mais cognoscível. Então aí você consegue ler em português. E essa foi sempre a minha frase. Eu sempre soube que se eu fosse conquistar alguma coisa, tinha que ser pelos estudos mesmo, mas além de estudar, eu precisava saber. Ou seja, eu precisava conseguir acessar as informações que eu tinha contato durante os estudos. E além de saber, eu precisava agir, eu precisava me inscrever em prova, eu precisava ir fazer a prova, eu precisava dar minha cara a tapa, porque também ficar parado em casa não iria dar certo. Então, assim, sempre me inscrevi em provas, sendo muito resoluta, e indo lá, se precisasse apanhar, eu iria apanhar, mas eu iria dar minha cara a tapa. E no final das contas, vencer, que foi o que, graças a Deus, aconteceu Aconteceu. comigo, e torço para que todo mundo que está aqui nessa live, nessa entrevista, na verdade, e esteja ainda na luta dos concursos, que consiga vencer também. Muito obrigada. Muito, muito, muito bom, muito bom. E agora uma pergunta pessoal. Você tá na Bahia então ainda? Agora eu estou em Brasília, Tá em no curso de Brasília? formação do TRF, né? Tá, Atualmente, tá. nesse momento, eu estou em Brasília, vou morar aqui até o finzinho de abril. Mas depois eu espero voltar para a Bahia. Eu não vou conseguir voltar para Vitória da Conquista, porque o tribunal não ofereceu essa opção de lotação para nós, mas se Deus quiser, eu vou conseguir uma lotação ali por perto, ou em Ilhéus, ou em Jequié. São as 2 cidades aí que eu estou pensando em ir. Mas se Deus quiser, se não der nada errado, eu vou conseguir voltar para a Bahia e vou estar muito, muito feliz lá. Que bom, que bom. Amém, amém. Que Deus te abençoe aí essa etapa, que você Amém. consiga voltar, se tá junto com o maridão, vai ser muito bom. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Adorei. A entrevista até Eu que durou aqui agradeço. bastante tempo, né? Mais de uma hora, bem Ah, mais nem de uma sei, hora. nem vi a duração. Sei lá, eu acho que
uma hora e 20, eu acho, aqui de entrevista. Mas Nossa, foi passou ótimo. rápido. Passou muito rápido, foi muito bom. É, e com certeza o pessoal vai extrair muitos aprendizados daqui. Galera, então, quem quiser, siga a Luísa no Instagram. Qual é o seu Instagram, Luísa? É arroba Luísa Militão, com S e arroba Tá. Luísa Militão, só isso. Tudo junto, fácil de achar, né? Ela fez referência aqui ao Instagram dela algumas vezes, então ela está sempre ali presente, tem alguns materiais que ela disponibiliza lá, então vai ser uma fonte aí também de auxílio para o seu estudo, tá bom? Se você gostou, galera, dá aquele like no vídeo, é aquela coisa básica que a gente sempre pede, né? Aquele pacotinho básico, né? Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, pega o link desse canal e manda para várias pessoas, manda para muita gente para a gente espalhar aí. Quem faz o bem recebe o bem, né? Quem é generoso recebe de volta. Então, faça o bem, ajude outras pessoas. Você foi inspirado aqui, abençoado por essa entrevista, já então manda para outras pessoas, tá bom? Valeu, galera. Um beijo. Luísa, a palavra final tem que ser sua, né? Para você se despedir aí da galera. Ai, muito obrigada, professor. Realmente fiquei muito feliz com o resultado. Eu estava um pouco nervosa antes de começar a entrevista, com medo das expectativas, de como é que o pessoal ia receber minha mensagem, mas aí, com a sua condução magistral, eu consegui relaxar e conversar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, eu adoro conversar sobre concursos, até lá no meu Instagram. Eu não vendo nada, nem posso, não posso dar mentoria, não posso dar coach, não posso dar nada disso, mas eu compartilho, assim, de forma muito generosa essas dicas, porque me traz, assim, certa gratidão, sabe? Eu gosto de receber os feedbacks legais e falar, esse material de jurisprudência está me ajudando muito, esse método de jurisprudência eu tenho recebido muitos feedbacks legais. Então, eu estou sempre por ali, eu estava meio sumida esses dias, porque o curso de formação exige muito de nós. Mas, assim, à medida do possível, eu tento ajudar os concurseiros da forma que eu puder, porque eu também fui muito ajudada, sabe? Pelas Uhum. suas entrevistas que o senhor postava, por outros perfis no Instagram. Então, assim, no que eu puder ajudar, eu peço para os concurseiros que contem comigo, podem contar lá pelo Instagram. E é isso, eu agradeço muito o senhor pela oportunidade. Legal, legal. Eu que agradeço você ter aceitado tão prontamente e ter compartilhado tanta coisa rica aqui com a gente. Beleza. Gente, um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tá?